E aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que tá passando esse tempo aí tão difícil da quarentena, dessa confusão toda, né? Que é o ensino online, que a gente está se adaptando ainda. Tanto vocês, nós professores, a gestão escolar, os pais. Eu imagino que esteja bem difícil dar conta de todas as atividades, né? E eu vou começar a corrigir a semana referente ao PET. Eu estou seguindo o PET, né? Que algumas semanas vocês viram que a primeira semana foi história, depois já a segunda semana já foi conteúdo de geografia, teve uma aula, né, específica do terceiro ano nela, de história, mas eu vou seguir a correção do PET da semana. Então aí vocês vão fazendo anotações de vocês. O terceiro ano foi o que teve maior conteúdo na primeira semana de história, né? Então eu fiz alguns slides aqui, alguns têm muitos textos e tal, a gente vai dar uma passada, uma elencada, e eu vou falar de alguns processos que vocês deveriam responder nas atividades, tá? Porque se a gente for ler todas as coisas, a gente vai ter uma aula muito grande e nesse momento a gente precisa de agilidade, tá bom? Então eu agora vou abrir minha tela aqui para vocês para expandir o slide. Bem, correção da primeira semana, terceiro ano médio. Vamos lá. Os conteúdos que seriam abordados nessa primeira semana seriam as resistências e os conflitos na Primeira República do Brasil, embates políticos e culturais. Ok? Estamos falando da Primeira República, que foi a implementação da República logo após o fim da monarquia, né? Com a independência, aí veio a República da Espada, depois a República Oligárquica, que é o que a gente mais vai se concentrar aqui, que a gente diz que é a Velha República. Getúlio Vargas dizia que era a Velha República, a República Velha, né? Então vamos passando. Atividade 1, gente, ela perguntava para vocês definirem quais são os termos que marcam esse processo histórico, né, da Primeira República. Oligarquia, política do café com leite, jagunços, coronelismo, política dos governadores. Como era feita a política nessa época? Depois que entrou esse regime da República Oligárquica. Então vamos falar os conceitos aqui. Oligarquia é um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas. Então, oligarquia, pouca gente mandando. E essas pessoas geralmente pertencem ao mesmo partido, à classe, família. Então, oligarquia, governo dos fazendeiros, dos latifundiários, dos coronéis. Então, foi um momento que preponderou muito esse regime político nessa primeira fase da República, tá bom? Então, essa seria a resposta do que eu acho que vocês pesquisaram. A política do café com leite. Política café com leite foi uma estrutura de poder empregada no Brasil também durante essa República Velha, que ela vai de 1889 a 1930, desde do golpe do Marechal, em 1889, até o governo Vargas, que começa em 30. Essa política café com leite, ela consistiu, né, no predomínio político de cafeicultores. Então, São Paulo ficava com a área do café, grandes produtores de café, e Minas Gerais, fazendeiros, geralmente de leite, né? Por isso que aqui tem esse lance do pão de queijo, do leite e tal. E esses políticos se revezavam ocupando a presidência do Brasil. Portanto, só era presidente um paulista ou um mineiro. E era assim, um paulista, depois entrava um mineiro. Saía o mineiro, entrava o paulista. Lá no final que vai ter uma quebra, que vai entrar Getúlio Vargas, que não é paulista e nem mineiro. É sulista, é Rio Grande do Sul, gaúcho. Aí termina essa fase aí da República Velha. Mas a gente vai ver mais na frente. Jagunço, capanga, já ouviram falar? Ah, aquele cara tem um capanga.
é um nome que se dá no Nordeste brasileiro, a um indivíduo que prestava trabalho paramilitar. Paramilitar seria ali tipo uma polícia de proteção e segurança às lideranças políticas que eram os grandes fazendeiros, os coronéis, os jagunços, que tem depois muito a ver com o voto do cabresto. Que o voto do cabresto é aquele voto que o cara ia votar obrigado. Então, ele ia com um jagunço do lado. E o voto era aberto, tinha que se falar em quem que ia votar. Não era secreto. Então, o jagunço fazia parte desse sistema da política do coronelismo e do voto do cabresto. Coronelismo, prática de cunho político, social, própria do meio rural, tinha a ver muito com o proprietário de terra, e pequenas cidades do interior que floresceu durante a Primeira República, nesse período aí, de 1889 a 1930, e que configura uma forma de mandonismo. Os caras mandavam de uma elite que ela encarnava emblematicamente pelo proprietário rural, controlava os meios de produção, detendo o poder econômico, social e político. Enfim, essa galera aí, gente, mandava no Brasil. Esses grandes latifundiários, produtores de café, produtores de leite, ok? Eles eram as elites agrárias, tá? Bem, atividade 1, política, continuando a atividade 1, política dos governadores, ela foi um acordo político firmado durante esse período da República Velha. O que acontecia? Eles uniam os interesses dos políticos locais, que eram esses coronéis, marcado pelas oligarquias, estatais da época, juntamente ao governo federal. Então, para assim eles garantiam o controle do poder político. Então, era assim, o presidente junto com os governadores, então eles elegiam para ser lá o governador, o cara que era apoiado por esse coronel. Então, era uma política que o governo estadual, tipo o Bolsonaro fazia com João Dória, que, eu vou te colocar aí, eles vão te colocar aí, mas aí a gente tem um acordo, aí tudo que você me pedir ou tudo que eu te pedir, você aprova, tá? Você não vai ser contra mim, né? Que é uma coisa que hoje a gente vê bem claramente que não está acontecendo no governo atual. Ele está brigando com os governadores, né? Ele quer que os governadores saiam, né? Está brigando com todo mundo aí o presidente Bolsonaro. Então, ele não faz a política dos governadores. Isso eu posso dizer que não. Então, vamos lá. Atividade 2. Hoje em dia, o sistema eleitoral brasileiro adota o voto secreto, aquilo que eu falei. Ou seja, o eleitor não revela publicamente esse candidato, é uma forma democrática. Isso daí foi conseguido por muitas lutas, né? Isso permite uma escolha livre na hora da votação. Apesar disso, o voto do cabresto e coronelismo e as suas pressões eleitorais não desapareceram ainda no país. E essa é uma coisa para a gente pensar. Nas regiões mais carentes ainda hoje, o eleitor pobre sem informações ainda vota com medo. É comum vender seu voto por uma sacola de comida, uma dentadura, um uniforme novo para o time de futebol, ou mesmo uma vaga na garantida do filho na escola pública de sua escola. Então, de sua escolha, né? Continua em algumas regiões, principalmente cidades pequenas, o mandonismo, o clientelismo. Vamos supor, o vereador ganha porque ele tem uma família grande, uma família dona de terras, aí ele ganha, porque ele tem muitos votos. Então, às vezes, existe essa prática ainda, gente que vende voto por um pouco de cimento para construir casa. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Então, ainda essa prática ainda, principalmente em cidades do interior, ela acontece muito. Que a gente fala que é o coronelismo. Os donos de terra, aquele cara que manda, tá? Atividade 2. O que você entendeu sobre o voto do cabresto? Então, isso daí é uma coisa que vocês vão escrever dentro disso que eu estou falando. Era um voto de obrigação, um voto não secreto.
A pessoa tinha que falar em quem ela ia votar. Então, não existia liberdade de escolha. Bem, você acha que ainda hoje existem práticas, essas práticas ainda existem? Justifique a sua resposta. É o que falamos no slide anterior. Existe? Vocês conhecem algum tipo de capitães mandatários do interior aí? O que deixou claro que existe, né? Você acha que ter liberdade para votar é sinônimo de poder escolher verdadeiramente seu representante? Isso daí é uma coisa que já bate, viu? Você acha que a gente tem o poder de voto mesmo? Você acha que as coisas não podem ser ainda fraudadas? Pensemos, será que o presidente teve 57 milhões de votos mesmo? Então temos que pensar, será que a gente escolhe realmente os nossos representantes ou alguém escolhe por nós e alguém determina e a gente vai lá e vota? Então, são coisas que deixas que eu deixo para vocês responderem, que aí tem muita coisa pessoal, de ideias de vocês, tá? Atividade 3. As revoltas e movimentos da Primeira República foram motivadas por inúmeros fatores. Desigualdade social, pobreza, violência policial, medo, fanatismo religioso. Tivemos também movimentos culturais de grande importância nessa época, que aí a gente vai puxar com a Semana de Arte Moderna. Mas olha só como é que as coisas se repetem, que a história é cíclica. Temos hoje fator de desigualdade social, estamos vivendo isso? Sim, imensamente. A gente pode ver aí esse auxílio de R$600. Muitos receberam que não precisavam e outros que estão aí ainda não receberam nem a primeira parcela, com dificuldades de sobreviver. Tem pobreza? Nossa, muita. Violência policial está tendo demais. Medo. Está todo mundo no período meio de medo. Gente, o que vai acontecer? Pandemia, governo, fanatismo religioso? Tem. Então, olha só, tudo tem a ver. Tudo meio que vai e volta, mas em tempos diferentes, né? Então, a atividade 3 seria para vocês falarem, basicamente fazer uma pesquisa sobre a revolta de Canudos, conhecido como a Guerra de Canudos, que deu origem ao livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Ele era um jornalista e ele que fez uma cobertura lá do Arraial de Canudos, né? Então, pedia na atividade para saber aonde que foi. Então, Canudos foi na Bahia. O ano foi entre 1896 e 97. Ele tinha um líder, Antônio Conselheiro, que era conhecido, era meio messiânico, parecia assim, meio um messias, um profeta. E ele era monarquista, ele era contra a república, né? Esse Arraial de Canudos era formado por moradores que fugiam da miséria e foram para lá, tipo assim, não tá legal aqui, eu vou fugir. E ele fez uma comunidade e houve dizer que eles estavam querendo derrubar, né, o regime da República. Mas eles só iam para esse local mesmo em busca de melhores condições de vida. Mas a gente pode dizer que houve mudanças significativas, né, na economia do país. A estrutura econômica do país funcionava com base no latifúndio, grandes proprietários, onde predominava a monocultura e a exploração da mão de obra que vivia na miséria. Então, essa mão de obra, de certa forma, estava saindo do controle desses latifundiários. Então, foi no governo de Prudente Moraes que a gente teve, foi o primeiro presidente da República. A Guerra de Canudos foi no período do primeiro presidente da República. E sintetizando, gente, eles acabaram com o Arraial de Canudos, né? Eles foram lá, mataram o Antônio Conselheiro, foram 5.000 homens aqui sob o comando do general Arthur Oscar. E, após intenso bombardeio de canhão, a missão foi incumprida. Canudos foi totalmente destruída em 1897. Foi um movimento de resistência? Foi.
Então, eu espero que vocês tenham feito a pesquisa da Guerra de Canudos. É só para a gente dar uma passada. Revolta da vacina, rebelião popular contra a vacina, antivaríola. Olha, pandemia que a gente está hoje, né? Na época eles já tinham a vacina lá, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1904. O governo de Rodrigues Alves. Já é outro presidente, depois de Prudente de Moraes. Qual o objetivo mesmo da revolta da vacina? Gente, na realidade, era uma ação sanitarista. Com a abolição da escravatura em 1888, os escravos tiveram que sair das fazendas e foram jogados ao léu na cidade, principalmente se concentraram ali no centro do Rio de Janeiro. E aí foram criando favelas, cortiços ali. O que eles quiseram fazer? Eles tinham aqueles ideais de Paris, das cidades europeias, estavam querendo fazer uma reestruturação no centro da cidade, né? Então, como tinha muito cortiço, tinha doença bubônica, febre amarela, matava milhares de pessoas. Então, eles decidindo urbanizar, sanear a cidade, o presidente, Rodrigo Alves, nomeou o engenheiro Pereira Passos para prefeito e o médico Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, para diretor da saúde pública. E eles começaram a iniciar grandes obras públicas, o alargamento das ruas e avenidas. O que aconteceu com a população que estava lá foi obrigada a mudar para longe do trabalho, para morros, incrementando a construção das favelas. Com o resultado das demolições, os aluguéis subiram de preço, deixando a população cada vez mais indignada. Então, foi, de certa forma, uma forma de pressão, né, para limpar a cidade. É basicamente isso, foi a revolta da vacina. E obrigavam as pessoas a tomarem vacina e elas não queriam. E entravam na casa das pessoas, forçando-as. Então, foi um período bem complicado. Tivemos também a revolta da Chibata, foi uma agitação militar, aí já partiu da Marinha, ocorrida em Rio de Janeiro, em 1910. Basicamente, ela foi uma luta contra os castigos físicos, porque assim, a abolição, como eu volto a falar, ela acabou em 1888, então muitos negros não tiveram para onde ir. Então, muitos foram para a Marinha, se alistar em cargos de patentes baixas, marinheiros, né? Só que eles viviam em péssimas condições de trabalho dentro desses navios. Castigos físicos, chibatadas, baixos salários. Então, eles se revoltaram. Na época, vale destacar que a marinha, os marinheiros, eram principalmente negros escravos, recém-libertos. E eles eram submetidos a uma árdua rotina de trabalho, em troca de salários baixos. Ah, mas quando eles trabalhavam lá, eles não tinham salário. Não tinham, né? Trabalhavam na casa do senhor lá, tinham comida e tudo. Mas mudou? Aí a gente tem que pensar, foi a libertação dos escravos. O que mudou para eles? Então, eles não podiam se mostrar insatisfeitos, a disciplina nos navios era mantida pelos oficiais por meio de castigos físicos e as chibatadas. Então, eles continuavam apanhando. E uma desigualdade de salário. Então, bem pesado essa parte aí. Então, o levante foi liderado pelo experiente João Cândido Felisberto, conhecido como Marinheiro Negro, navegante, né, que chamava o mestre-sala dos mares. Né? Ele era analfabeto. Aí teve uma briga e terminou com a morte do comandante do navio, mais 2 oficiais, os quais não sentaram a abandonar a nave de guerra. Bem, estopim se deu após eles assistirem o castigo do marujo, Marcelino Rodrigues Menezes, açoitado até desmaiar com 250 chibatadas, gente. O normal eram 25. 25 por agredir um oficial. Então, por isso que chama revolta da chibata. Bem, aí se entrou-se no consenso, eles atracaram o navio e não saíam de lá e tal. Então, o governador, eles pediram, né, que acabasse o fim dos castigos físicos, melhores condições de alimentação e trabalho
e anistia para todos que estavam envolvidos na revolta. Anistia, assim, perdão. Assim, no dia 26 de novembro, o presidente Marechal Hermes da Fonseca acatou as reivindicações dos amotinados, encerrando aquele episódio de revolta. Depois, o João Cândido caiu, o almirante negro, ele foi mandado para Rondônia, se não me engano, para mexer com seringal. E lá ele acabou morrendo. Então, essa foi outra revolta da Primeira República. Guerra do Contestado, 1912 a 1916. Aí já foi lá na região sul do Brasil, entre o Paraná e Santa Catarina. Elas estavam querendo contestar um pedaço de terra lá. Foi um conflito político causado pela disputa desses territórios, por isso recebe o nome do contestado. O motivo do conflito se deveu ao fato da construção da estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul, perdão, sem ter deixado muitas pessoas em más condições de vida, em detrimento dos interesses. Então, essa construção dessa estrada de ferro, ela dava uma cortada nos lugares que as pessoas moravam, né? Então, no momento de grande dificuldade para a população, sempre surge um Messias. Nesse também teve, que foi o padre José Maria, de Santo Agostinho, que era um monge e que se sensibilizou com a situação dos camponeses e logo ganhou adeptos. Então, sem autorização do governo, José Maria, que entre suas pregações falava do fim do mundo no ano 2000, olha, já passamos do ano 2000, ele era também contra a República e tinha fama de curandeiro, porque estudava as ervas e com elas auxiliava muitos doentes. Fundou a comunidade, parece bem com Canudos, né, a fim de receber os oprimidos, Quadrado Santo, razão pela qual a Guerra do Contestado ficou conhecida como uma Guerra Santa. Bem, ele preocupado com o desenrolar dos acontecimentos, alegando que o monge era um desordeiro, um inimigo do governo, lógico que o governo enviou soldados para a região a fim de perseguir esse monge, tá? E seus seguidores, para desmanchar a comunidade e obrigar a retirada dos camponeses. A guerra iniciou com o armamento dos soldados contra as ferramentas agrárias dos fazendeiros, o que levou à morte de muitas pessoas, a maior parte camponeses, infelizmente, inclusive do seu líder, que foi morto na Batalha de Irani, local onde tinha fugido. Então, o padre José Maria também morreu, lutando contra a República. Então, atividade 3, consequências, né, da Guerra do Contestado. Depois de conflitos intensos com muitas mortes, após 4 anos de guerra, é assinado o Acordo de Limites entre Paraná e Santa Catarina, no Rio de Janeiro. Então, eles se dividiram. Paraná e Santa Catarina fica na região sul do Brasil. E aí surgiram cidades de Mafra, Joaçaba, Chapecó, Porto União, e vai sendo construída uma nova cultura ali, regional, naquele espaço, naquele território do Brasil, né? Tenentismo, outra atividade que era para vocês pesquisarem. Aí já foi um fenômeno sociopolítico do início da década de 20 já. Um movimento político-militar. Ganhou força nos quartéis distribuídos pelo território nacional, onde uma série de rebeliões realizadas por jovens oficiais de baixa e média patentes do Exército Brasileiro. Não eram generais, não eram almirantes, tá? O que eles queriam? Derrubar essas oligarquias rurais também, que dominavam o país. Vale destacar que os movimentos tenentistas mais importantes foi a Coluna Prestes, que tem Luiz Carlos Prestes, que foi o seu maior líder, a Revolução de 24, Comuna de Manaus, Revolta do 18, Forte de Copacabana. Então, o que vale receitar muito dos tenentistas, quem se destacou muito foi o Luiz Carlos Prestes, que era conhecido como um comunista, né? Quem tentou implantar o comunismo no Brasil. Alguns desses tenentes, eles queriam algumas reformas políticas, mas, na verdade, eles eram conservadores e autoritários. Se você for ver hoje, até hoje, os militares, eles são, né, autoritários, né?
É uma prática deles. Eles pretendiam moralizar o processo e atos político brasileiros, marcado pelos atos de corrupção. Olha, já tinha corrupção na época. Tipos do coronelismo. Então, eles queriam restringir o poder executivo e, de certa forma, do poder legislativo. É uma coisa que hoje se pretende, com o governo atual, de restringir o poder legislativo e judiciário, não o executivo. O executivo quer reinar sozinho. A coluna Prestes foi denominado um grupo composto por civis e militares armados sob a liderança do Luiz Carlos Prestes, que quem se interessar tem um filme maravilhoso que chama Olga, que fala sobre a esposa dele, que era comunista, os dois, e a história de amor deles, e que depois ela acaba sendo entregue para Hitler. É um filme muito legal, é um filme brasileiro. Ele andou pelo Brasil 24 quilômetros, território e lutando, derrotando as forças legalistas. Em outro extremo do movimento, o tenentismo viria a participar da Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal, gente, ela foi tipo... Quando o Getúlio Vargas ganhou, né, a eleição em 1930, entrou, de certa forma, ele não foi eleito, né? Esses tenentistas foram nomeados interventores e passam a integrar a vida da política do Brasil. Esses interventores dessa época aí de Getúlio Vargas seriam os governadores, mas não tinha esse nome, sabe? Eles ficavam nos estados e eram os interventores. E tinha muitos tenentes que faziam parte do tenentismo, tá? Bem, revolta do Forte de Copacabana tem a ver também com esse movimento tenentista. Foi um movimento político também militar, considerado a primeira revolta do movimento tenentista. Ela aconteceu em 1922, na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, né? Rio de Janeiro foi capital, e depois, só lá da década de 60, que passa para Brasília. A revolta ocorreu durante o período denominado República Velha, olha, governo já de Epitácio Pessoa, que fechou o clube militar lá do Rio de Janeiro e a prisão do gaúcho Hermes da Fonseca, que foi ex-presidente do país, que governou durante 1910 a 1914. Então, vamos ver. A revolta dos 18 Fortes foi liderada pelo tenente-coronel Euclides Hermes da Fonseca, que era filho do Marechal Hermes. E eles reivindicavam o fim da República Velha e do sistema oligárquico. Tá vendo? De certa forma, todos reivindicavam o fim da República, né? Os movimentos lá de Canudos, contestado, queriam que, de repente, a volta da monarquia. Esses não, já queriam o fim daquele tipo de política de coronelismo, né, na política café com leite, centralizada na mão dos cafeicultores, fazendeiros. E tinham também um descontentamento no monopólio político, disputa pelo cargo da presidenta do país, entre Nilo Peçanha, do Rio de Janeiro, apoiado por militares, e Arthur Bernardes, de Minas Gerais. Aí já está alguma coisa meio fora, né? Porque se o Nilo Peçanha é do Rio de Janeiro e ele estava sendo apoiado pelos militares, Arthur Bernardes, de Minas Gerais, então não podia entrar o Nilo Peçanha. Tinha que entrar o mineiro. Estão entendendo? Nilo Peçanha não era paulista, era do Rio de Janeiro. Isso daí foi o estopim para o início da revolta com a vitória do político mineiro, obviamente, porque ainda estava na política do café com leite. Bem, aí o terceiro e o último tópico que era para vocês pesquisarem, Semana da Arte Moderna, ela foi uma manifestação já artístico-cultural. Ela ocorreu num processo de uma semana, de 11 a 18 de fevereiro de 22. Aí já foi assim uma revolução nas artes, uma vanguarda, muita influência europeia, né, do que estava acontecendo lá na Europa, né? Então, a gente pode dizer que os artistas que participaram da Semana de Arte Moderna de 22 foram Mário de Andrade, um grande escritor, Oswald de Andrade, escritor, Graça Aranha, que foi político, Tarsila do Amaral, uma grande pintora, que fez aquele quadro O Abaporu, né? Vitor Brecheret, Plínio Salgado,
Anita Malfatti, pintora, enfim, todos esses aí, Heitor Villa-Lobos, um grande compositor brasileiro clássico, de Cavalcante também, pintor. Vocês estão vendo aí, pintor, dramaturgo, escritor, então foi um movimento literário, um movimento cultural, né? As características dela. Eles queriam chocar o público. Olha como é que era a sociedade naquela época, né? Super tradicional, coronelista, ditatorial, né? Então, trazer à tona outras maneiras de sentir, ver e fluir a arte, né? As características desse momento foi a ausência de formalismo. Você não precisa ter formas, né? Você pode ser do jeito que você quiser. Se quiser pintar um quadro com 2 riscos, 3 riscos, tá de boa. Ruptura com o academicismo e tradicionalismo, acabar com aquele sistema tradicional. Crítica ao modelo parnasiano, que era um tipo de escrita que se fazia, escrita na literatura, né? Parnasianismo. Influência das vanguardas artísticas europeias, futurismo, cubismo de Pablo Picasso, dadaísmo, surrealismo de Salvador Dalí, expressionismo. Então foi assim, várias coisas, influências da Europa, de arte, sabe, gente? Valorização da identidade e cultura brasileira. Surgiu o movimento antropofágico, né? Fusão de influências externas dos elementos brasileiros, experimentação estéticas, liberdade de expressão. Foi tipo assim, uma rave daquela época, gente. Podemos dizer assim, uma rave, um festival místico, um festival só de cultura. Aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar. Temáticas nacionalistas e cotidianas. Então, foi um movimento cultural. Dentro desse tradicionalismo todo, então, ela ficou marcada a Semana de Arte Moderna e trouxe à tona vários artistas que trouxeram obras maravilhosas para o Brasil até hoje. Estão aí. Por exemplo, Tarsila do Amaral, ela tem quadros que são vendidos muito caros, né? Em museus. Então, é basicamente isso a Semana de Arte Moderna. Bem, eu dei uma traçada, gente, nesses movimentos que eram para vocês pesquisarem, né? Na semana 1. Vocês me desculpam se eu fui muito longa, mas é porque às vezes vocês não tiveram tempo ou só copiaram. Então, eu dei um traçado aqui para vocês poderem entender que esse período da República Brasileira ela foi marcado de muitas existências, de muitas revoltas. Então, a gente tem que parar com esse negócio assim de achar que não existe resistência no Brasil. Nós temos que fazer uma hoje. Do jeito que está, a gente não pode deixar. Bem, eu espero que eu tenha sido... que eu possa ter aproveitado essa aula de correção. Eu vou estar fazendo os atendimentos toda terça-feira, que é dia de humanas, tá, gente? No horário de 1 até às 19h45. Então, a gente vai estar... eu vou por semana. Então, a semana que vem eu vou postar a correção da segunda. Se der, que eu sei que alguns se adiantam, né? Não ficaram só na primeira, já estão para a segunda e tal. Mas para não perder e vídeos ficarem muito longos e muita coisa para vocês fazerem, eu vou fazer uma por semana. Tá bom? Aí vocês anotam tudo no caderno de vocês. No caderno não, né? Agora na apostila, né? O que anotaram no caderno, anexe na apostila. Bem, gente, tô com bastante saudade de vocês. Vocês são uma turma que eu gosto muito. Eu espero que nós possamos sair desse processo o mais rápido possível. Tá tudo muito incerto e que vamos juntos. Estudem, porque vocês estão numa fase importante aí. O Enem foi adiado, então tem um tempo de fôlego. E vamos com força, tá? Um grande beijo para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Que se tiver vergonha, Marcela, não quero jogar no grupo, pode chamar no privado. Talvez a aula tenha ficado um pouquinho longa, porque o assunto realmente do terceiro ano ele foi o maior. É muito conteúdo na primeira semana do PET.
tá? Ó, um grande beijo para vocês e saudade de todos. Se cuidem aí, tá? Beijos.